Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Hoje é dia da exaltação da Santa Cruz, então o foco da nossa meditação é sobre a cruz do Senhor. Ser crucificado era algo vergonhoso para a sociedade daquele tempo. Era uma condenação reservada aos escravos e aos condenados pelos piores delitos, pelos piores crimes. A pessoa recebia essa pena de morte. A crucifixão era a pior morte, e não apenas pelo tipo de tortura dolorosa que ela acarretava, por ser muito dolorosa e lenta, mas também pela humilhação que ela trazia para quem era crucificado. Quem era crucificado, então, era exposto ao escárnio, a pessoa era cuspida, era humilhada publicamente. A pior humilhação se reservava a essas pessoas, eram tidas como escória da sociedade. Hoje, nós cristãos celebramos a cruz e a sua exaltação. Mas por quê? Se era tão negativo esse sinal? Porque simplesmente acontece algo novo. Porque Jesus transforma esse madeiro que era sinal de instrumento de condenação, é transformado por Jesus em sinal visível de vitória. Sim, Jesus, que é Deus e homem, também foi preso, foi atado àquela cruz, foi crucificado. No entanto, depois de 3 dias, ele se desvencilhou definitivamente daquela cruz. Ele libertou-se a si mesmo e a nós fomos crucificados com ele. Então ele também, crucificando os nossos pecados e depois saindo dessa cruz, nos liberta de tudo aquilo que significava a nossa escravidão. Então, nos liberta das amarras da escravidão e da morte. Jesus venceu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade, dizia São Paulo. O próprio Jesus, uma vez, já tinha predito: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Essas são as razões da nossa festa de hoje. Nós olhamos a cruz de uma maneira nova, não como sinal de condenação. Nós olhamos para a cruz para recordar o amor com que foi derramado por nós naquele lenho. Aquela cruz banhada pelo sangue de Jesus significa muito para nós, é uma prova infinita de amor. Mas ainda nós celebramos a exaltação da Santa Cruz para engrandecer ao Senhor por sua e por nossa ressurreição, porque é através da cruz que ele chegou à ressurreição. Assim ele mudou radicalmente a nossa vida e a vida do mundo. Nós podemos pensar que o mundo pode ter uma nova maneira de experimentar a dor. A dor sem razão, sem Jesus, gera apenas, no máximo, uma resignação passiva. A pessoa aceita a dor, suporta a dor sem Jesus. Mas uma vez que Jesus Cristo iluminou com a vida iluminou com vida aquela cruz, sabemos que também nós podemos iluminar e dar aos nossos acontecimentos mais dolorosos um sentido novo e assim vivê-los de um modo novo. Então, aquela cruz está agora definitivamente plantada no coração e na vida de cada um de nós. Ela é instrumento, portanto, de mudança, de transformação, de ressignificação. Através do sofrimento e da dor brota a vida. Se tornou decididamente a árvore da vida, da qual brota a força de Deus e a sua graça santificadora. Lembre-se,
que lá no Jardim do Éden, né, aos pés da árvore do conhecimento do bem e do mal, começou a história do pecado, né? Então, aquela árvore era símbolo da entrada do pecado no mundo. Agora, nessa outra árvore, a árvore da cruz, que foi banhada com o sangue de Cristo, se inicia uma nova história, a história de um renascimento, de uma vida nova. Então, Jesus, ele desceu da cruz e nós somos libertados de toda a escravidão. E assim nós temos motivo para festejar hoje e fazermos todos os dias o sinal da cruz para recordar que a tragédia do pecado foi vencida pelo triunfo do amor, né? Jesus já desceu da cruz e, portanto, a cruz para nós já tem outro sentido. Nós fazemos o sinal da cruz para recordar que o pecado foi vencido, que a sua morte, a sua ressurreição é triunfo de amor. Então nós devemos repetir o gesto que nós realizamos todas as sextas-feiras santas. Nós adoramos a cruz, nós beijamos a cruz, nós manifestamos o nosso amor. Assim deve ser também hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela tua Santa Cruz, pela sua Santa Paixão. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor se entregou totalmente e fez assim que acontecesse o mistério da nossa redenção. Nós somos salvos pela tua cruz. Muito obrigado, Senhor. E nós também podemos viver agora de maneira nova, porque através da sua cruz, da sua morte, o Senhor chegou à ressurreição. Então nós também podemos viver de uma maneira nova. E todas as vezes que passamos por momentos de dificuldades, sofrimentos, nós podemos olhar para a cruz com a esperança de que o Senhor passou por ela, e assim como o Senhor venceu a cruz, também o Senhor nos dará a vitória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.